Olá, irmãos, olá, irmãs, que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu quero desejar a todos que estão acompanhando a gente nessa transmissão uma boa noite. Nós estamos reunidos mais uma vez aqui para orar, para falar com Deus, para buscar a face do nosso Senhor, e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, você que está aqui com a gente, nos acompanhando nessa transmissão. É uma alegria para nós como igreja, mesmo apesar de todos esses momentos difíceis que temos enfrentado, esses momentos difíceis que temos passado, poder nos reunir, nos ajuntar para esse tempo de refúgio para a nossa alma, para esse tempo de refrigério para a nossa vida tão cansada das lutas do dia a dia, dos deveres e afazeres diários, podermos buscar a face do Senhor para estarmos conectados com Ele, conectados uns com os outros através desse meio virtual. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, todos são bem-vindos. Eu quero te desafiar, você que já está aqui, a compartilhar esse vídeo na sua rede social, no seu Facebook. Quero te desafiar também a mandar esse vídeo nos seus grupos familiares de WhatsApp, convidar mais pessoas para estarem juntamente conosco, para buscarem a face do Senhor. Infelizmente, por razões de força maior, hoje a gente não vai ter aquela interação que normalmente a gente tem. Então, você que está aqui, você pode dizer o seu boa noite nos comentários para os seus irmãos, para as pessoas que estão com você. Eu não vou conseguir ver, mas não teremos aquela interação. No final também eu não vou conseguir orar pelo seu pedido, mas farei uma oração por todos nós, uma oração intercessória ao final. Enquanto você chega, enquanto você compartilha com as pessoas, eu quero te chamar já para desacelerar, para parar tudo que você está fazendo, para voltar os seus olhos, para voltar o seu pensamento para o Senhor nessa hora. Nós vamos ouvir uma canção, nós vamos adorar ao Senhor e nos conectar a esse lugar de oração. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra ti.
Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade, Uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem, oh para te salvar. contemplar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem. Amém, amém. Que bom a gente poder ouvir, cantar louvores ao Senhor, ouvir canções que tocam tão profundo a nossa alma. Eu quero orar por você. Esse tempo de estudo da Palavra de Deus, nós temos aprendido a orar com os salmos, nós temos aprendido a buscar a face do Senhor e ser transformados pela forma de orar que Jesus teve. Sim, porque os salmos foram a oração do povo de Deus no Antigo Testamento, mas por várias vezes no Novo Testamento nós podemos ouvir da boca de Jesus essas orações. E hoje nós vamos orar o Salmo 14, daqui a pouquinho vamos aprender que lições ele tem para nos ensinar, mas antes eu queria orar buscando a face de Deus e pedindo dele a iluminação para que nós possamos compreender a palavra dele. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Deus, eu te louvo pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã que está aqui conosco, irmãos e irmãs que têm buscado a Tua face, irmãos e irmãs que têm desejado Te conhecer mais, que têm desejado se alimentar da Tua palavra. Por isso, nessa hora, Pai, eu quero Te pedir, abençoa cada lar, abençoa cada vida e que no nome de Jesus esses irmãos sejam impactados pelo Teu poder, esses irmãos sejam impactados, ó Deus, pelo Teu agir e pelo Teu manifestar. Ah, Senhor, temos tantos motivos pelos quais orar, nós temos tantos motivos pelos quais interceder, mas nessa hora, Deus, nós queremos apenas desacelerar o nosso coração, desacelerar a nossa alma e olharmos fixamente para Ti. Nós queremos Te buscar, nós queremos, ó Deus, desejar a comunhão contigo. Nós queremos, nessa hora, ouvir o Teu falar através da Tua palavra inspirada. Por isso, Deus, ensina-nos a ouvir a Tua voz e, ouvindo a Tua voz, ensina-nos a responder por cima dela. Responder aquilo que o Teu próprio chamado para nós, para a oração, tem feito nas nossas vidas. Por isso te pedimos, ó Deus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar com os salmos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Certos da Tua resposta, certos da Tua companhia conosco. Nós te pedimos isso em nome e por amor de Cristo. Amém. Amém, irmãos? Nós hoje vamos estudar, nós hoje vamos aprender, nós vamos mergulhar no Salmo 14. Semana passada o pastor Binho esteve com vocês, ele leu, explicou para vocês e orou junto com vocês o Salmo 13. Aquele salmo quando o salmista expressa do fundo da sua alma a sua tristeza porque parece que Deus está distante, porque parece que Deus está em silêncio. Mas no final daquele lamento do Salmo 13, um salmo que é um modelo de lamento,
No final, o salmista engrandece o Senhor e louva ao Senhor, porque ele ainda vai ver a bondade de Deus. O Salmo 14 é o salmo que se segue ao Salmo 13 e tem lições tão preciosas para nós, nos ensina muitas coisas também. E eu queria começar já lendo esse salmo, antes da gente ir propriamente para o estudo dele, antes que a gente comece a analisar o salmo. Vamos ler o Salmo 14? A palavra de Deus diz o seguinte: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Essa é a palavra de Deus, palavra que tem tantas lições para nos ensinar hoje. Quando eu li o Salmo 19, para me preparar para trazer esse estudo para vocês, para poder conversar com vocês a respeito dele, buscar do Senhor, como o Salmo 14 nos ensina a orar, eu me lembrei de um filósofo muito conhecido e ainda hoje muito importante, ele viveu no século XVII, mas ainda hoje muita gente tem como importante o pensamento dele, que é o Blaise Pascal. Blaise Pascal ele foi muito famoso pelos seus argumentos na área da lógica. E na época que o Blaise Pascal viveu, o ateísmo começava a virar moda, a comunidade científica começava a valorizar muito aquilo que poderia ser provado pela razão, e Deus não era algo que racionalmente poderia se comprovar com categorias da ciência. Deus não é um ser que a gente pode colocar no microscópio no laboratório e fazer testagens com Deus. Deus transcende tudo isso. E nesse tempo, o Blaise Pascal, ele, vendo essa tendência ateísta da época, da sua época, ele resolveu criar uma lógica que ajudava as pessoas a entenderem que, na verdade, crer em Deus, acreditar em Deus numa sociedade que estava se tornando cada vez mais ateísta, era a melhor aposta que qualquer pessoa poderia fazer. O Blaise Pascal articulou o pensamento dele da seguinte forma: se acreditar em Deus e estiver certo, eu terei um ganho infinito. Se eu acreditar em Deus e eu estiver errado, eu terei uma perda finita. Se eu não acreditar em Deus e estiver certo, eu terei um ganho finito. Porém, se eu não acreditar em Deus e estiver errado, eu terei uma perda infinita. Parece um trava-mente, né? Não um trava-línguas, mas deixa eu resumir para você qual é o pensamento do Blaise Pascal com isso, dessa chamada aposta de Pascal. Significa que se você é um ateu, se você é um descrente, a melhor aposta que você pode fazer é a de acreditar em Deus. Porque mesmo não tendo fé suficiente para acreditar nele, se Deus existir de fato, você não vai estar perdendo nada com isso, pelo contrário, você só vai estar ganhando. Porém, se você não acreditar em Deus e Deus de fato existir, você vai estar perdendo muita coisa. Na verdade, o destino da sua alma após a morte depende disso. Porém, se você acreditar em Deus e no final Deus não existir, você não vai estar perdendo nada. Se você acreditar em Deus e ele de fato e ele não existir, você também não vai estar perdendo nada. Meio confuso, que foi até difícil para mim articular isso aqui para você novamente. Mas o resumo do pensamento de Blaise Pascal é que a melhor opção que qualquer pessoa pode ter é acreditar em Deus. Porque mesmo se eu estiver errado, eu não vou ter perdido muita coisa. Mas vamos combinar aqui uma coisa. Será que é simples assim?
Será que é fácil assim? Só dizer que eu creio em Deus, só tomar uma decisão, fazer essa grande aposta para mim mesmo, dizer eu creio em Deus agora? Acreditar em Deus é uma escolha que a gente pode fazer e que pode ser atestada pela nossa profissão verbal de fé? Ou será que ter ou não ter fé é mais uma questão de como eu vivo e não do que eu digo crer ou do que eu digo não crer? Quando a gente pensa nisso, nessa grande aposta de Pascal, o Salmo 14 é uma denúncia de Davi para várias pessoas do tempo de Davi que diziam acreditar em Deus, até diziam que acreditavam em Deus, mas na verdade essas pessoas viviam como se Deus não existisse. E isso é muito pior do que um ateísmo teórico, aquele ateísmo que diz que não crê em Deus. Isso se chama ateísmo prático, porque é uma pessoa que diz crer em Deus, mas na prática vive como se Deus não existisse. Isso é chamado de ateísmo prático. E esse ateísmo prático ele é muito mais danoso, muito mais nocivo para nós cristãos, porque muitos de nós podemos viver a vida inteira achando que a gente acredita em Deus, a gente diz que crê em Deus, a gente vai à igreja e canta músicas para Deus, a gente ora para Deus, mas na verdade a gente está vivendo cheio de religião quando o nosso coração não atesta aquilo que a nossa boca diz. E aí, o perigo do ateísmo prático é um perigo muito maior para cristãos do que para não cristãos, do que para ateus professos. É muito fácil, meus irmãos, a gente dizer que acredita em Deus, mas Deus, no final das contas, não permeia toda a nossa vida. A realidade de quem Deus não muda quem nós somos e não muda quem nós fazemos. E aí a gente entra no Salmo 14, que é esse salmo que nos convida a vivermos uma fé de fato e de verdade, e não uma fé professa nos lábios, mas que no coração acaba se transformando num ateísmo prático. Quando a gente vai para o Salmo 14, já no versículo 1, Davi, sem nenhuma introdução, já começa o Salmo falando para a gente a respeito daquilo que o insensato, esse ateu prático, pensa no seu coração. E aí esse ateu prático diz para si mesmo, não há Deus. É a constatação que Davi já no primeiro versículo diz que os ateus práticos chegam. E aí Davi diz que é por isso que esses homens que dizem no seu coração que não há Deus, que Deus não existe, é por isso que eles se corrompem, é por isso que eles acabam praticando aquilo que Davi chama de abominação. E no Antigo Testamento nós vamos ver várias passagens, sobretudo nos livros da lei, sobre o que seria a abominação. A abominação é você dizer que está adorando a Deus, mas a sua adoração é uma adoração pervertida. A sua adoração é uma adoração hipócrita. Isso para Deus é abominação. E aí quando a gente avança um pouquinho, já no versículo 3, Davi escreve sobre um outro tipo de pessoas, sobre os insensatos. Davi chama, na verdade, esses ateus práticos de insensatos. O versículo 3 continua dizendo para a gente que todos não apenas se corromperam, mas esses que se corromperam também se extraviaram. E essa expressão corrupção, que está lá presente no versículo 1, se repete aqui no versículo 3, quando Davi ele repete dizendo, olha, todos esses insensatos, todos esses homens se corromperam, eles se extraviaram. É uma outra expressão que se repete do primeiro versículo, agora no versículo 3, eles se corromperam, eles se extraviaram, mas eles também não fazem o bem. Não existe ninguém que faça o bem. Olha só na sua Bíblia aí, versículo 1 e versículo 3, fala sobre corrupção, mas fala também sobre aqueles homens que não fazem o bem. E no versículo 3 ele reforça isso, não existe nenhum sequer que faça o bem. Você que já leu a Bíblia várias vezes, você que já caminhou pelas Escrituras, vai se lembrar que o apóstolo Paulo fez uso desse salmo, o Salmo 14, sobretudo nos 3 primeiros capítulos da carta aos Romanos, quando Paulo escreve para aquela sociedade depravada da época dos romanos, a sociedade da capital do Império Romano, e
Paulo coloca detalhes desse Salmo 14 lá nos 3 primeiros capítulos dessa carta aos Romanos. E Paulo pôde ver no mundo da sua época aquilo que Davi já viu muito tempo antes no mundo em que Davi viveu. E aí a gente já tira uma lição muito preciosa que a humanidade ao longo desses anos todos de história não muda muito. Davi, bastante tempo antes de Paulo, viveu numa sociedade corrompida, numa sociedade com valores morais deturpados, o apóstolo Paulo também, e nós, nos nossos dias, temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades. E tanto Paulo quanto Davi puderam ver na sua época essas consequências da deterioração moral, da depravação moral da sociedade em que tanto Davi vivia quanto os cristãos de Roma viviam. Todos nós vivemos em algum grau essa depravação da sociedade. E justamente essa é uma das doutrinas mais caras para nós que somos cristãos, protestantes, calvinistas. Essa é uma das bases do calvinismo, o primeiro dos 5 pontos do calvinismo, que é a depravação total. Essa doutrina, a doutrina da depravação total, diz que toda a humanidade foi afetada com os efeitos do pecado. Então, nós, como humanidade, fomos depravados na abrangência. Todos pecaram, é a constatação que Paulo faz em Romanos. Mas também a depravação é total porque os efeitos dessa depravação não atingem apenas todos os homens, mas todos os homens e mulheres do mundo foram afetados em todos os seus sentidos, em todas as suas disposições, em todos os seus pensamentos. Todos nós estamos manchados, arranhados, machucados, rasurados pela depravação que o pecado causa em nós, pela deformidade, pela deformação que o pecado traz. Todos caíram. Em Adão todos nós caímos, em Adão todos nós pecamos. Os nossos primeiros pais, quando escolheram um caminho à parte de Deus, eles fizeram uma decisão por eles, mas nós também temos feito dia a dia as nossas opções, de forma que a gente experimenta essa corrupção do nosso corpo, da nossa carne. Todas as áreas da boa criação de Deus foram afetadas pelo pecado, e é isso que diz essa doutrina, a doutrina da depravação total, de forma que nossos pensamentos, nossas motivações, nossas vontades estão afetadas pelo pecado. E Davi, quando observa a situação das pessoas do tempo que ele viveu, ele faz essa triste constatação. A constatação que Davi faz é de que essa depravação não atingiu apenas os povos estrangeiros, aqueles povos que não acreditavam em Deus, aqueles povos inimigos do povo de Deus, mas o próprio povo de Deus também havia se corrompido. E uma das personificações desse estilo de vida que ignora Deus é descrita numa história narrada no livro de 1 Samuel, no capítulo 25. É uma história quando Davi está com seus valentes fugindo, e enquanto Davi fugia ali de Saul, ele se acampa próximo à fazenda, à propriedade de um homem chamado Nabal. E Nabal, ele é esposo de Abigail, que depois vem ser a mulher de Davi. E Nabal, esse homem perverso, esse homem que só pensava nele mesmo, esse homem que no seu coração dizia não a Deus, ele era defendido por Davi de prováveis agressores, de prováveis ladrões que queriam roubar as suas propriedades, e Davi e os seus valentes estavam acampados ali ao redor da propriedade. Um certo dia Davi pede que os seus valentes cheguem até Nabal e peçam para que ele dê alguma coisa para eles comerem. E Nabal se recusa. Ele tinha provado da bondade de Davi, tinha provado da simpatia de Davi, porém Nabal devolve para Davi com arrogância, com uma certa grosseria e com uma certa indelicadeza. E aí, o interessante é que quando o Salmo 14, versículo 3, fala sobre esse homem tolo, fala sobre esse homem insensato, a palavra em hebraico é exatamente o mesmo nome que esse homem tinha. Nabal é a personificação desse estilo de vida tolo, desse estilo de vida que ignora Deus. Nabal é esse termo usado no Salmo 14. É como se
ao escrever esse salmo, Davi estivesse dizendo: diz o tolo, o insensato, diz o Nabal no seu coração, não existe Deus. Irmãos, quando a gente fala sobre esse tipo de corrupção moral, essa pessoa que ignora a bondade, ignora a generosidade, a gente logo pensa naquelas pessoas que ocupam cargos de poder, seja no nosso município, no estado, no país, aqueles poderosos que controlam o mundo. E de fato não existe nenhuma década na nossa história como nação, como país, onde não tenham havido grandes escândalos de corrupção, onde esses escândalos não tenham marcado a nossa história, a história da nossa política. Porém, como povo, já existem muitos anos também que o principado da corrupção oprime, não apenas através dos poderosos, mas também através de pessoas que em pequenas ações vão se corrompendo. São essas pessoas que agem como Nabais, agem como esses tolos insensatos no seu coração. São pessoas que fazem desde gatos de TV, até dão carteiradas onde não devem, tentam usar o jeitinho brasileiro para conseguir algo do jeito que não deveriam. Todos nós experimentamos algum tipo de corrupção quando a gente tenta dar um jeitinho nas coisas, quando esse jeitinho não é a coisa correta a se fazer. Mas eu falei aqui de corrupções que às vezes se externalizam, corrupções que às vezes aparecem, mas e aquelas corrupções que ficam lá nos cantinhos recônditos do nosso coração, aquelas que não aparecem? São corrupções que fazem a gente olhar para o outro com um olhar de desprezo, aquelas corrupções que fazem a gente sentir nojo do outro, aquelas corrupções de quando a gente comenta dentro de casa, fala mal a respeito do outro, julga o outro. Às vezes a gente alimenta tanta fofoca no nosso ambiente familiar. Todas essas são corrupções de pessoas que agem como Nabal, agem como tolos, agem como aqueles que no seu coração dizem não a Deus. É como se Deus não pudesse ver o imposto que eu sonego, como se Deus não pudesse ver também a fofoca que eu propago, a fofoca que eu conto para as outras pessoas. Porém, Deus é aquele que vê o íntimo do nosso coração. E Deus, ele não está impassível diante da maldade humana, diante da maldade dos tolos que acham que não existe Deus, mas que fazem o mal, agem com maldade no seu coração. Na semana passada, por exemplo, a gente viveu na madrugada de terça para quarta-feira a noite mais fria do ano aqui no nosso estado de São Paulo. 7 moradores de rua morreram por conta do frio na nossa capital, lá na cidade de São Paulo. E muitos de nós, quando a gente vê o noticiário, a gente, ao invés de se levantar para ajudar, para fazer alguma coisa, tentar procurar uma ONG ou uma igreja que age em socorro das pessoas em situação de rua, muitos de nós acabamos nos acomodando e não fazendo nada. Ser tolo, ser insensato, não é apenas você fazer o mal ativamente, mas é você se furtar de fazer o bem e passivamente você fazer o mal. Não fazer o bem é fazer o mal. Não fazer o bem quando isso está dentro das minhas possibilidades é automaticamente fazer o mal. É agir como tolo, é agir como insensato, é agir como se Deus não visse, como se Deus não se importasse. Quantos de nós nos preocupamos com a situação, por exemplo, dos moradores de rua da nossa cidade, Sorocaba? A gente não precisa procurar ONGs que ajudam lá em São Paulo. Pessoas que ajudam, igrejas que ajudam os moradores de rua aqui na nossa cidade. Irmãos, a corrupção moral se mostra também no fato de nós não nos importarmos com aquilo que nós deveríamos nos importar. A corrupção moral ela está na nossa hipocrisia, da gente não se importar com aqueles que sofrem, quando a todo momento a gente diz que nós servimos ao Jesus que disse que todas as vezes que nós vestíssemos alguém, todas as vezes que nós visitássemos um enfermo, todas as vezes que nós dessemos de comer a um faminto, nós estaríamos fazendo isso para Ele. Quando a gente não age dessa forma, quando a gente não age fazendo o bem que podemos fazer, nós estamos agindo de forma tola, de forma hipócrita, como se não existisse Deus. Mas aí a gente chega ao versículo 4, que é o centro desse salmo.
E existe uma interrogativa muito poderosa nesse versículo. Acaso aqueles que obram iniquidade, que devoram como pão o povo do Senhor, não entendem que eles não invocam o Senhor? Aqui nesse versículo, meus irmãos, as coisas parecem se intensificar. Esses obreiros da maldade, esses obreiros da iniquidade que aparecem aqui no versículo 4, não são os inimigos de Deus, são, na verdade, os sacerdotes que deveriam invocar o Senhor, que deveriam buscar o Senhor, que deveriam se colocar diante do Senhor, intermediando assim o contato do povo, entre o povo e Deus. Esses sacerdotes que deveriam buscar a justiça, esses sacerdotes que deveriam buscar a retidão, na verdade eles estavam se tornando exatamente o contrário disso. Eles estavam oprimindo o povo, eles eram os primeiros a ignorar a existência de Deus. Porque se de fato esses sacerdotes temessem a Deus, eles não devorariam o povo do Senhor. E aí, um dos grandes erros desses obreiros da injustiça que o versículo 4 aponta é denunciado por Davi agora. Eles não conseguem cogitar, eles não conseguem entender que o erro deles está em não invocarem o Senhor. Eles já estão tão comprometidos com outros deuses, eles já estão tão comprometidos com os ídolos que eles fizeram no seu coração, ídolos que eles criaram à sua própria imagem e semelhança, que eles já não conseguem invocar a Deus. Eles já nem cogitam a possibilidade de invocar o nome de Deus, que era exatamente o que esses sacerdotes deveriam fazer. E por que eles não conseguiam invocar a Deus? Porque a energia deles estava toda empenhada em buscarem os seus ídolos, em invocar e adorar a si mesmos. O apóstolo Paulo, quando olha para esse salmo e escreve lá em Romanos 1, mais uma vez o apóstolo Paulo olhando para o Salmo 14, escrevendo lá a sua carta aos Romanos, ele chega a uma conclusão muito semelhante à conclusão que Davi chegou. Olha só o que Paulo escreve em Romanos 1, de 20 a 25. Paulo diz: tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então a gente vê aqui como o apóstolo Paulo tratou desses homens que desconsideram a Deus, mudaram a glória de Deus, mancharam a imagem do Deus incorruptível em coisas corruptíveis. Mas, irmãos, é muito interessante a gente olhar para o Salmo 14 e ver que Davi não para por aí. A partir do versículo 4, esse versículo onde ele constata a ruína desses homens, o pecado desses homens tolos, as coisas começam a mudar. O Salmo começa a dar para a gente várias pistas de que a gente não está nesse mundo abandonado à nossa própria sorte. Nós não estamos nas mãos dos poderosos que ignoram a Deus. Nós não somos a lei desse mundo e a nossa própria maldade não deve ficar impune. Então, o salmista começa a trazer para a gente uma centelha de esperança. Olha só o que ele diz no versículo 2. O versículo 2 do Salmo 14 diz assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Dos céus olha o Senhor. Deus não está impassível, Deus não está de costas viradas, os olhos de Deus não estão desviados. Dos céus Deus olha. Embora os insensatos desse mundo tenham se corrompido, embora os insensatos desse mundo pratiquem a abominação, façam o mal, o versículo 2 diz pra gente que do céu Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda e para ver se há alguém que busque a Deus. A expressão que é traduzida aqui como entenda quer dizer que não existe ninguém que age de maneira sábia.
E sabedoria é um verbo muito importante no Antigo Testamento, em toda a Bíblia, na verdade, mas no Antigo Testamento existe um valor muito grande atribuído à sabedoria de Deus. Aquilo que o verso 2 fala que Deus faz quando Ele olha para o mundo procurando alguém que entenda, alguém que possa agir sabiamente, o verso 4 responde com uma outra pergunta, dizendo: acaso essas pessoas não entendem que elas não invocam o Senhor? É como se invocar o Senhor fosse a coisa mais óbvia a se fazer em momentos assim. É como se invocar o Senhor fosse o princípio da sabedoria, e é exatamente isso que a Bíblia fala. Salomão, o filho de Davi, que uma vez teve a oportunidade de pedir a Deus aquilo que ele quisesse pedir, ele pede a Deus o quê? Sabedoria. Salomão sabia que tendo sabedoria ele teria tudo. Salomão, quando pede a Deus por sabedoria, ele não apenas teve o seu pedido atendido, mas ele se tornou o homem mais sábio que a história já conheceu. Para o escritor bíblico, o princípio da sabedoria está em considerar Deus, está em buscar a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É por isso que no versículo 1 do Salmo, o salmista chama aqueles homens que dizem no seu coração não a Deus de tolos, de Nabal. É muito interessante, irmãos, a gente observar isso, porque tantas vezes na nossa vida nós não temos agido com sabedoria, nós não temos buscado a sabedoria de Deus. Tiago, irmão de Jesus, escreve na sua epístola, lá no versículo 5 da epístola de Tiago, que aquele que necessita de entendimento, aquele que necessita de sabedoria, aquele que não quer viver como um tolo, que no seu coração diz que não há Deus, ele deve pedir sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente. Irmãos, quando a gente olha ao nosso redor, a gente pode ser facilmente confundido pelas milhares de vozes que tentam enganar a gente todos os dias. Vozes de pessoas que se dizem sábias, vozes de pessoas que são as guardiãs do conhecimento e da sabedoria, né? Só que tantas vezes a gente acaba indo atrás dessas vozes e, na verdade, a gente vai descobrir que muitas delas são fake news, muitas delas são gente tentando espalhar desinformação no meio das redes sociais. Se você for acessar a internet e perguntar qualquer coisa, parece que todo mundo é sábio, todo mundo tem resposta para tudo. A gente deve ter muito cuidado onde a gente busca informação, porque a palavra nos ensina que o temor a Deus, o temor ao Deus que dá sabedoria a todos aqueles que pedem a Ele, é o princípio da sabedoria. Nesse mundo que a gente vive, onde existem muitos sabichões, será que existem pessoas realmente sábias? Será que existem pessoas que possuem esse entendimento de buscar em Deus direção para as suas decisões? Será que eu e você somos essas pessoas que buscam em Deus direção para as suas decisões? Quem tem sido o seu guru? Quem tem sido o seu guia? Quem é que tem pautado as suas decisões? Eu não sei a quem você consulta para tomar as suas decisões, mas eu posso te dizer com toda segurança que do céu o Senhor olha para aqueles aflitos, para os filhos dos homens que acham que são muita coisa, mas eles olham também para aqueles que são humildes e que reconhecem que precisam dele. E essa é a boa notícia. Se no Salmo 13 o salmista parece estar lutando contra um aparente silêncio de Deus, no Salmo 14 a gente vê um Deus que está de olho. Um Deus que, embora ainda não esteja em posição de ataque, de responder a nós, Ele é o Deus que está do céu, observando tudo, contabilizando tudo, para no momento certo Ele entrar em cena. E aí os versículos 5 e 6 contam para a gente que aqueles homens que um dia escolheram deliberadamente ignorar a existência de Deus, os tolos, eles vão ser alvo desse Deus que tudo vê. Esses homens que agem pelos seus próprios impulsos e que idolatram a si mesmos, eles vão ter de arcar as consequências desse estilo de vida que ignora Deus. Ignorar Deus, viver como se Ele não existisse, ser adepto desse ateísmo prático, alguém que diz que acredita em Deus, mas na prática Ele é Deus de si mesmo, tem preço muito alto. Tem preço muito alto, que é brincar com perigo. Aqueles que hoje vivem tranquilos, aquelas pessoas que não creem na justiça de Deus, a justiça reparativa de Deus,
Um dia, versículos 5 e 6 contam pra gente que serão tomados de grande pavor, quando eles finalmente descobrirem que o Deus que eles pregaram a vida inteira, mas viveram ignorando esse Deus, ele realmente existe, ele realmente se importa com o que acontece nesse mundo. Quando esses insensatos, quando esses tolos descobrirem isso, que Deus de fato existe, que ele vem para julgar, eles finalmente serão julgados. Deus não está com os cínicos, Deus não está com os ateístas práticos, Deus não está com aqueles que dizem que confiam, mas que vivem como justamente o contrário daquilo que pregam. Deus está justamente com os justos, e Deus está com a linhagem dos justos. E essa partezinha final do versículo 5, que diz que Deus está com os justos e com a linhagem dos justos, é maravilhosa porque lembra a gente de uma coisa. Quando Adão e Eva pecam, Deus promete para eles dois que haveria um descendente justo que finalmente viria esmagar a cabeça da serpente que enganou eles dois. Quando Deus escolhe Noé, a gente vê que Deus escolhe Noé porque Noé era um homem justo e bom que andava com Deus. Quando Deus chama Abraão também, Deus promete estar com a linhagem de Abraão, fazer da descendência de Abraão uma bênção para todas as nações. No Egito, Deus escolhe libertar o povo da escravidão ali. Deus escolhe libertar os descendentes de Abraão e levar esses descendentes de Abraão para o deserto do Sinai, para ali Deus chamar esses remanescentes de meu povo. Ou seja, Deus tem uma preocupação com a linhagem dos justos. E muito tempo depois, quando o povo já está estabelecido na terra, Deus escolhe Davi e faz uma promessa para Davi de que a descendência dele sempre ocuparia, sempre teria um lugar no trono, e que Deus estabeleceria eternamente o trono de Davi. Deus escolhe Davi no meio de milhares, ele, um humildezinho, um jovenzinho que diante dos seus irmãos muito belos, ele é preterido por Samuel, e até pelo próprio pai, né? Mas quando Samuel ouve Deus mostra que é justamente o mais humilde, é justamente aquele que não confia na força do próprio braço que Deus escolhe. Então, irmãos, Davi é esse paradigma para a gente daquele justo que devota todo o seu coração a Deus. Será que eu e você temos sido esses justos que devotam todo o seu coração a Deus? Por isso que Deus promete a Davi estar com a descendência de Davi e estabelecer o trono dele para sempre. E a gente avança vários anos na história, embora os sábios desse mundo considerem ridícula a nossa crença, embora os sábios desse mundo digam que o cristianismo não tem mais benefício nenhum para dar para a humanidade, embora tantas pessoas tentam fazer nós cristãos passarmos por ridículos, por antiquados, por retrógrados, justamente os ensinamentos desse rei humilde, Jesus, são os ensinamentos que estão conosco, a linhagem do justo, os descendentes do justo, os descendentes do descendente de Davi. E quando a gente escolhe seguir a Jesus, quando a gente é chamado por Ele, na verdade, para segui-lo e para caminharmos com Ele, a gente faz dele o nosso refúgio, a gente faz de Cristo a nossa morada, e não a sabedoria desse século, não a sabedoria desse mundo. E são a esses pequenos, são a esses humilhados, são a esses desprezados que Deus se torna refúgio. E é justamente isso que fala o versículo 6. Deus está com eles. Em Jesus, Deus está conosco. Em Jesus, Deus está com nós que somos linhagem do justo. É por isso que o Salmo 14 termina com um brado, com um desejo ardente do salmista por salvação, pela libertação daqueles que sofrem humilhações, daqueles que sofrem de desprezo nesse mundo. Versículo 7 diz: tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Irmãos, nós somos esse povo que brada, tomara viesse já a salvação de Israel. Nós gritamos: Maranata, salvação de Israel, vem, volta, Senhor Jesus. O povo de Deus aguarda ansioso por aquele que é a nossa salvação. Os ateus práticos do nosso tempo confiam em si mesmos, mas nós confiamos naquele que é a salvação dos humildes. Isso é um eco do versículo 7 do Salmo 20, que diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, porém, fazemos menção
do nome do Senhor, nosso Deus. É isso, tomara que de Sião viesse a salvação de Israel. Os ateus práticos confiam em si mesmos, mas nós confiamos na esperança de Israel. E aí o finalzinho desse último versículo, do versículo 7, termina esse salmo com a esperança futura de que um dia Deus vai restaurar a sorte do seu povo e todos aqueles que hoje são humilhados, oprimidos, sufocados, vão saltar de alegria. E esse último versículo me lembra também muito um outro salmo muito conhecido de todos nós, o Salmo 126, que fala: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. E o salmo termina dizendo que aqueles que com lágrimas semeiam voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, quando a gente olha para esse salmo, Salmo 14, nós temos a esperança de dizer: tomara que de Sião a salvação viesse para o povo de Deus. Nós esperamos a salvação de Israel, nós aguardamos a salvação de Israel, porque ela vem. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Quando você olha para esse salmo, meu irmão, com quem você se identifica? Você se identifica com Nabal, com os poderosos que falam o nome de Deus, mas que vivem como se Deus não existisse? Ou você se identifica com esses desprezados, com esses humilhados, com aqueles que são rejeitados pelo mundo e que aguardam a salvação do Senhor, que anseiam, que anelam pela salvação do Senhor? Eu espero que você se encontre nesse segundo grupo, que aguarda pela manifestação da salvação do Redentor de Israel. Amém? Eu quero te convidar agora para orarmos juntos, eu quero interceder pela sua vida. Infelizmente nós não teremos interação, eu não consigo ver os seus pedidos hoje, mas eu vou fazer uma oração de intercessão geral, rogando para que Deus te abençoe. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque ela nos traz consolo, ela nos traz alívio, mas também ela nos confronta com a realidade do nosso pecado. Obrigado, Senhor, porque o Salmo 14 nos ensina a orar hoje e queremos orar esse Salmo pedindo, Senhor, por misericórdia, que não sejamos encontrados, que não sejamos achados com os tolos desse mundo, com aqueles que são considerados sábios aos olhos desse mundo, mas aos teus olhos eles são tolos porque ignoram a sua existência. Deus, eu rogo agora por cada irmão, por cada irmã, pedindo: livra-nos, ó Deus, do ateísmo prático, livra-nos, ó Deus, daquilo que professamos da boca para fora, mas quando o nosso coração está longe, quando o nosso coração está distante, ajuda-nos, ó Deus, a viver pela Tua palavra, ajuda-nos, ó Deus, a viver a integridade da nossa palavra com as nossas atitudes, com as nossas ações. Senhor, confiamos em Ti, enquanto uns confiam na força do próprio braço, enquanto uns ignoram a Tua existência no próprio coração, nós queremos dizer: confiamos em Ti. Queremos ser achados, ó Deus, como aqueles humildes que esperam a salvação de Israel e que esperam um dia saltar de alegria, cheios de júbilo, porque o Senhor virá em nosso favor, o Senhor entrará com providência, ó Deus, sobre tudo aquilo que traz dor ao nosso coração. O Senhor virá trazendo alívio, o Senhor virá trazendo restauração. Mas por enquanto, Senhor, enquanto isso não acontece, nós professamos e confessamos a nossa esperança de que o Senhor um dia virá fazer isso. Por isso clamamos, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós clamamos e aguardamos e gememos junto com a criação, aguardando pela manifestação do Senhor, pelo dia em que finalmente o Senhor virá. Senhor, enquanto vivemos os efeitos do pecado nesse mundo, nós queremos apresentar diante de Ti os nossos pedidos, as nossas súplicas pelos nossos irmãos. Por isso eu te peço agora por cada irmão, por cada irmã que em sua casa tem buscado o Senhor, tem desejado a Deus pela intervenção do Senhor na sua vida. Nós rogamos agora, Pai, pelos enfermos, por aqueles que têm tido enfermidades no seu corpo, enfermidades físicas, pessoas próximas a nós que estão enfrentando essa doença terrível do Covid, pessoas próximas a nós que estão internadas em hospitais por quaisquer outros motivos, ó Deus, entra com providência, visita cada um, visita cada lar. Deus, visita cada leito agora, eu te peço no nome de Jesus, e ministra cura da parte do Senhor sobre esses irmãos.
Nós clamamos, Senhor, traz cura aos irmãos que precisam de cura no seu corpo agora. Mas também clamamos, Senhor, traz e ministra cura sobre os irmãos que precisam de cura para a alma, cura para as emoções, ó Deus. Sabemos que esses dias têm sido tão difíceis para pessoas que enfrentam, ó Deus, a solidão, pessoas que têm enfrentado, Deus, o vale da depressão, pessoas que têm enfrentado crises de pânico, crises de ansiedade. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa cada lar, visita esses irmãos, traz paz do Teu Espírito, devolve, Senhor, a alegria daqueles que se sentem abatidos, cabisbaixos, deprimidos. Eu te peço isso no nome de Jesus. Ah, Deus, abençoa as famílias da nossa igreja. Tem misericórdia, Deus, de cada lar. Sabemos o quanto o inimigo das nossas almas trabalha para destruir as famílias, mas nós clamamos, Senhor, tem misericórdia, derrama do Teu favor, derrama da Tua graça sobre os nossos familiares, derrama da Tua graça sobre os pais da nossa igreja. Senhor, converte o coração dos pais aos filhos, mas converte também o coração dos filhos aos pais. Clamamos, Senhor, por filhos rebeldes, que eles se voltem, ó Deus, em arrependimento diante do Senhor, que eles se voltem, ó Deus, também aos seus pais, e que o coração deles seja convertido aos seus pais, e que haja harmonia, que haja concordância nos lares da nossa igreja. Nós te pedimos pela nossa comunidade de fé, Deus, abençoa-nos nesse tempo em que nós estamos distanciados fisicamente. Pedimos, Senhor, abrevia o tempo da nossa separação, que logo nós possamos nos encontrar presencialmente mais uma vez, que possamos celebrar ao Senhor, que possamos adorar ao Senhor, livres, ó Deus, desse distanciamento que tem nos impedido. Pedimos, Senhor, abrevia o tempo do nosso sofrimento em nome de Jesus. Clamamos, ó Deus, por consolo sobre os enlutados. Clamamos, ó Deus, por fortalecimento do Senhor para aqueles que se veem abatidos. Clamamos, Senhor, abençoa-nos como igreja. Abençoa-nos para que sejamos, ó Deus, as Tuas mãos em ação nesse mundo. Para que sejamos corpo do Senhor. Corpo que traz cura para os doentes. Corpo que liberta, ó Deus, almas oprimidas pelo inferno. Corpo, ó Deus, que age em favor dos necessitados, que alimenta famintos, ó Deus. Ajuda-nos a despertarmos o nosso coração para a Tua missão na nossa cidade, no nosso tempo. É o que te pedimos em nome de Jesus. E te pedimos também, Pai, dá a cada lar, dá a cada família o gozo do Teu Espírito e o descanso dessa noite reconciliada contigo. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Que bom que você permaneceu com a gente até aqui. E eu espero você para o nosso próximo encontro, no domingo pela manhã. A gente já vai estar com a interação de volta. Nós estaremos ao vivo aqui no domingo pela manhã. E no domingo à noite também teremos o nosso encontro. Eu te espero lá às 9h30 da manhã, aqui pelo Facebook no domingo. Às 18 horas, 18 horas nós temos a Igreja das Crianças em Casa pelo nosso canal no YouTube. E às 19 horas teremos também o nosso culto transmitido pelo canal do YouTube. Eu espero vocês lá, que Deus te abençoe, que você tenha uma noite de sono tranquila e revigorante. Grande abraço!